Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma segunda-feira para trazer aquela mensagem para vocês. E tô de volta aqui no meu cenário, aqui é onde me deixa mais tranquilo, mais em paz. E o horário também, bem cedinho, eu gosto de estar aqui, gosto desse cenário, então se esse cenário tiver muito repetido aí, relevem, mas a ideia não é o cenário, e sim a mensagem, beleza? Então eu queria me aprofundar um pouco mais na mensagem da segunda passada, né? Sobre você fazer uma única coisa, você quando estiver construindo alguma coisa, né, que seja o seu objetivo ou alguma coisa do tipo, você realmente focar naquilo, né? E trabalhar em cima desse pensamento, né, dessa ideia que surgiu na sua cabeça e não ficar atirando para todo lado, perdido, ou então, como a turma fala, né, ficar perdido no tiroteio sem saber para onde ir, porque isso é muito importante para você construir qualquer coisa na sua vida, seja profissional, seja pessoal, seja familiar, qualquer coisa que você for fazer e precisar fazer assim de verdade, vai exigir muito foco e atenção assim no nível máximo. Então eu queria aprofundar um pouco nessa parte, e eu sei que agora vai ser um pouquinho técnico, mas eu vou tentar trazer de uma forma bem mais leve possível, e quem me assistir até o final vai entender o motivo de eu estar falando isso. Por que eu falei que ia ser um pouco técnico? Porque no nosso cérebro existem algumas redes que trabalham em prol a alguma função, algum objetivo. Então, quando a gente... Não é só isso, tá, pessoal? Que eu tô passando assim numa visão bem grossa, que é bem complexo mesmo se eu for parar para explicar aqui. E eu tô aprendendo a explicar de uma forma bem mais leve, de uma forma bem mais tranquila, para poder passar para vocês aqui abertamente, sem ser num lugar fechado, onde as pessoas realmente querem aprender aquilo. Porque é diferente de você falar para uma pessoa que realmente quer aprender aquilo e falar para a grande massa, né? Para todo mundo. Então, existem algumas redes no nosso cérebro que circulam e que ajudam a gente a fazer alguma coisa, a sobreviver, a prestar mais atenção, a divanear, que muitos acham que, tipo, viajar na maionese, como a turma fala, né? Viajar na maionese é ruim, mas se eu for realmente lhe explicar o motivo de você viajar na maionese, você vai ver que cada coisa que acontece no seu cérebro tem uma função. Claro que viajar demais, aí já vai para algumas disfunções, como por exemplo TDAH. Mas voltando para o assunto, eu queria falar de algumas redes principais que ajudam você a ter esse foco e a ter essa atenção. A primeira delas é a rede frontoparietal. O que é a rede frontoparietal? A rede frontoparietal é uma rede que é como se fosse uma ligação direta do nosso córtex pré-frontal, essa parte que eu digo, que eu sempre falo aqui, que é o CEO do nosso cérebro, que coordena toda essa questão, com a parte de trás, com o lobo parietal, né? Com o lobo parietal posterior, né? Que é o córtex parietal posterior, que é o CPP, que ali é onde trabalha um pouco dessa sua rede de atenção, ou seja, onde você vai colocar a sua atenção. Isso eu tô falando a grosso modo, tá? Que essa rede, quando você aprofunda nela, você vê várias nuances e várias complexidades que tem dentro do seu cérebro. Uma delas é o tálamo, né? O tálamo no nosso cérebro é como se fosse um filtro, ou seja, tudo que você vê, escuta, toda a parte sensorial do seu corpo, você passa por esse filtro, né? Exceto o olfato. O olfato ele é direto ligado na rede, essa parte mais
órbito frontal, essa parte aqui da frente, para poder, por incrível que pareça, né? Quando a gente, lá nos tempos primórdios, lá nos caçadores e coletores, o olfato, ele precisava ser, assim, ter uma ligação direta para rede de atenção, né? Porque o cheiro era que fazia, além da visão, mas o cheiro era que fazia você sentir a presença de alguns predadores. Então, tirando o olfato, todos os outros sentidos, eles passam por um filtro, né? E desse filtro eles vão para suas partes principais, né? Principais que eu digo entre aspas, né? Porque são várias ligações, são como eu disse, né? É muito complexo. Mas voltando, essa rede frontoparietal é uma rede também que trabalha muito essa sua parte atencional. E a outra rede que eu falei no começo, que a gente também usa quando a gente está nessa parte de foco, de atenção, é a rede de modo padrão. Então você fica sempre trocando entre esse foco e a rede de modo padrão, a rede frontoparietal e a rede de modo padrão. Mas por que eu estou falando isso, né? Que eu queria falar muito mais, mas o tempo aqui já está acabando. Mas por que eu estou falando isso? Porque você só coloca a atenção e o foco aonde o seu cérebro entende que realmente vale a pena. Então, o que eu quero dizer é que a valência emocional nessa questão influencia demais o seu foco e a sua atenção. Então você só vai colocar foco e atenção naquilo que o seu cérebro ele julga importância máxima para... Pensa comigo, nesse exato momento que você está me escutando aqui, que você está tentando entender, quem está me acompanhando até o final, várias coisas estão acontecendo no seu cérebro nesse momento e no seu corpo em geral nesse momento. Então, como é que o seu cérebro identifica que você tem que prestar atenção exatamente nessa tela do celular, ou tela do computador, ou tela de alguma coisa, para você estar me escutando, você estar me vendo, você estar me escutando? Então, como é que ele decide a importância de ele anular em partes, ou diminuir, a palavra mais adequada, diminuir todos os outros sentidos para que esse sentido fique ativo e o seu foco e a sua atenção fique nele? Então, eu lhe digo, é a valência emocional. O seu cérebro, ele entende que isso aqui é importante para você nesse momento. Então ele diminui todos os outros sentidos. Sabe por que eu digo isso? Trazendo um exemplo. Se você estiver sentado ou se você estiver tocando, segurando o celular, sua atenção, agora que eu falei, sua atenção vai voltar para lá. É incrível, né? Mas você estava sentindo o toque do celular, você estava percebendo o toque do celular, quer dizer, sentindo você estava, né? Mas você estava percebendo e estava prestando atenção no toque, ou seja, você segurando o celular. Agora, nesse exato momento, não. Se você estiver sentado ou se você estiver em pé, você estava sentindo a sua roupa, você estava você estava percebendo a sua roupa no seu corpo. Agora tá, porque eu falei, mas antes você não estava. Por quê? Porque dentre esses sentidos, esse aqui era o mais importante. Então, por isso que você está prestando atenção aqui em mim. E de vez em quando você dá uma viajada na maionese, né? Que é quando você entra nessa rede de modo padrão, quando você devaneia. Então, eu vou colocar uma imagem aqui rápido para vocês verem o que eu estou dizendo, e um estudo falando sobre isso, né? Que é o Mind-Wandering, que é quando você viaja e volta nesse processo de atenção. E esse processo de devaneio, nesse processo de foco é importante. Por quê? Porque tudo que eu estou falando aqui, o seu cérebro,
a partir da sua percepção e de toda a construção que você teve na sua vida, ele vai julgar se realmente o que eu estou falando é verdade ou não. Então, quem faz isso é a rede de modo padrão, quando você devaneia, ou seja, quando o seu cérebro vai buscar, dentro do que você sabe, dizer, rapaz, eu acho que isso que ele está falando é importante mesmo. Porque eu já passei por isso, já passei naquilo, aí você volta a atenção para mim. Então, quando você volta a atenção para mim, que eu falo outra coisa importante, aí você devaneia de novo. Rapaz, é mesmo, porque naquele dia, rapaz, eu tô precisando dessa palavra, porque eu tô sem foco, não sei o que. E aí você, volta de novo. Entendeu? Porque quando você dá essa viajada, é como se você estivesse chancelando o que eu tô falando para vocês. E não, realmente isso é verdade. Então, quando tem uma frase, né, de um mentor meu que o cara é um lorde explicando, né, que é o Calabres. Ele fala que autoconhecimento é liberdade. Quando você conhece, quando você realmente tem o conhecimento, é como se fosse assim, é como se você estivesse controlando aquela máquina. É a mesma coisa se você estiver dirigindo, pilotando, mexendo no celular, que também é uma máquina. Quando você domina essa máquina, você sabe exatamente qual botão apertar, por onde ir, o que fazer, para você realmente conseguir os seus objetivos. Então, voltando, que já passou muito aí já, e se vocês quiserem que eu me aprofunde um pouco mais nessa questão de atenção, foco, a gente pode fazer um negócio legal, mas vocês têm que comentar, né? Tem que curtir, tem que falar alguma coisa aí, porque tem, sei lá, 100 pessoas, 150, quase 200 pessoas assistem aqui até o final e não comenta, não fala nada, mas enfim, vocês sabem que eu vou continuar fazendo isso aqui, né? Independente. Mas se vocês quiserem que eu aprofunde mais, fala aí que a gente aprofunda, que eu monto aqui uma aula mesmo e a gente aprofunda mais um pouco nisso. Mas voltando rapidinho, só para terminar, por que eu tô falando isso? Se a gente for olhar o princípio milenar, ele fala muito isso, sobre você conhecer a si mesmo. E os filósofos aí antigos, os gregos aí, Aristóteles, Platão, Sócrates, esses caras aí, sem entrar muito nessa nerdice que eu amo, mas ele fala que a pessoa, não desse jeito, né? Mas eu tô parafraseando. A pessoa que conhecer a si mesmo de verdade, essa pessoa terá a chave dos deuses. Eles falam isso. E a Bíblia também fala isso, né? Que é o princípio milenar que veio antes de todo mundo. Ele fala justamente isso. Ele fala que você precisa nascer de novo. Ou seja, ele diz que você tem que conhecer a si mesmo, né? Negar-se a si mesmo. Então, é quando você realmente sai dessa noção do falso eu, que todo mundo que está me assistindo aí agora é uma parada louca, mas se você ficou até o final, você gosta do que eu falo. E sua cabecinha, né, seu cérebro, ele acredita que o que eu tô falando é verdade. Então, se você tá me assistindo aqui agora, você mesmo, eu por muito tempo passei por isso. Você acha que esse aí é você. Você acredita que você é você. Mas na verdade, você não é você de verdade. Esse que tá aí, essa que tá aí, é uma construção feita de crenças, de falsas ideias e falsos pensamentos construídos ao longo do tempo sobre você. Então, você que acha que você é você, você não é você. Você é uma falsa noção de você.
É meio louco isso, né? Mas isso é uma parada bem profunda que, se eu for falar aqui nesse ambiente raso, vai confundir você mais ainda. Então, por que eu pensei isso? Para finalizar, que já ficou grande pra caramba. Então, quando eu percebi isso, eu criei uma situação, ou seja, eu dominei, claro que eu não dominei 100%, né? Mas eu entendi como, em partes, como trabalhava essa máquina. Então eu criei toda a situação e mostrei para o meu cérebro através de outra rede, que é a rede de saliência, ou seja, aquela rede de atenção quando o seu cérebro ele fica alerta para alguma coisa. Então eu mostrei para o meu cérebro a forma ideal e o que eu precisava fazer e como eu precisava fazer para poder criar todo o cenário para ser e para tomar e para ter esse foco e ter essa atenção para eu trabalhar em cima desse projeto, dessa questão que eu estou trabalhando hoje na minha vida e que, assim, tá me fazendo muito feliz. Tô feliz pra caramba que, graças a Deus, eu consegui trabalhar toda a minha circuitaria ali para fazer eu chegar e estar nesse exato momento aqui agora, enraizado nesse aqui e agora, falando para vocês. Queria falar muito mais, queria falar muito mais sobre isso, mas o tempo já passou pra caramba e eu tenho certeza que muita gente aí já foi embora. Então, gente, é isso aí. Um abraço e vamos nessa que tem muita coisa para viver e a gente tá só no comecinho, beleza? Valeu!